De volta aqui com vocês. E aí eu estava falando para vocês da questão dos satélites. E entendendo que os satélites de telecomunicação, eles trabalham ali entre essas duas principais faixas, a banda C e a banda KU. E sabendo que essas duas bandas aí, a banda C, é utilizada até mesmo entre antenas aqui terrestres, a gente sabe que ela tem ali uma proporção mais baixa, ela sofre uma interferência através dessa nova tecnologia do 5G. A gente vai entender o que o 5G não é somente porque estão ali na mesma base de frequência. A gente vai entender que é muito mais até o modo como o 5G emprega, o modo como ele utiliza as chamadas células. A gente vai entender isso ainda. E aí fica o ponto mais alto dessa banda, que é o KU. A banda KU é utilizada principalmente aí através dos vários canais de TV via satélite. E aí, nessa TV via satélite, ela é mais direcionada, esse sinal ele é mais direcionado. Assim, cada transponder, você lembra que eu falei sobre os tais transponders, como se fossem mini antenas naquele satélite, que conseguem apontar ali e jogar o seu sinal? Esse transponder, ele consegue ali pavimentar, ele consegue ali apontar para uma certa área. E assim, eu consigo fazer com que uma certa cidade, aqueles transportes, aquele quantidade de transporte, aponte para aquela mini área, aquela cidade, e assim aquele sinal chega até ali. Não é à toa que se você estiver utilizando algo, como por exemplo, vamos lembrar aqui uma dessas TVs por assinatura que temos aí. O caso da Claro TV e da Sky. A Sky e a Claro utilizam satélites diferentes aqui no Nordeste. E lá no sul do Brasil, as duas também existem e utilizam outros satélites. É o caso aqui da Sky. Aqui na nossa área, elas utilizam o satélite, o chamado Intelsat. Não aquele que eu falei agora há pouco, já a substituição utilizada pela Consat, eles utilizam aqui o Intelsat. E lá, pelo sul, eles já utilizam um outro satélite. Eles já utilizam outro satélite. Aqui, para a nossa área, seria algo como o Intelsat, e ali para o sul já outro satélite. Por quê? Porque é onde ele está apontando. Se a gente estiver falando sobre a banda C, aí o campo de emissão de sinal seria bem maior, e é bem provável que talvez cobrisse até mesmo grande parte, ou até mesmo todo o Brasil. Mas aí é a questão da melhoria da qualidade da imagem, som, os canais vistos agora, canais como HD. Então, por esse motivo é que muda-se até mesmo a faixa, essa tecnologia empregada. E essa tecnologia nova, esse novo uso de faixa, esse novo uso de protocolos, é que faz ser, de certo modo, obrigatório a substituição desses satélites. Por isso que eles têm ali uma vida útil, um tempo determinado ali de vida, pois o que acaba fazendo o final de vida desse satélite é justamente a tecnologia. A tecnologia chega no seu limite e ele vai ter que ser substituído em seu hardware. Bora voltar aqui para o nosso material, nossa aula. E aí, vou falar para vocês aqui um pouco sobre como esse funcionamento da TV por satélite ela acontece. Eu tenho ali no topo, lá no céu, o tal satélite. Então, o papel principal do provedor é trazer dúzias ou centenas de canais até a sua televisão. Então, é o que acontece. Eu tenho as várias emissoras. Vamos pensar que essa antena, esse hub aí, essa anteninha que vocês estão vendo aí desse hub, ele é ali a sede. Digamos que você tem um canal como TV aqui no nosso estado, TV Antares, TV Clube. Ele tem ali a sua antena, o seu hub terrestre que joga para o satélite o sinal. O sinal chega até aquele satélite ele tem que ter ali o transponder, a faixa preparada para recebimento tanto desse canal como o reenvio dele aqui para a Terra. Quando ele joga esse sinal, apesar de estar trabalhando na banda KU, que é uma banda mais direcionada, vamos falar assim, em cima da sua cidade, é mais direcionado, mas mesmo assim ele não consegue apontar para a sua casa. Isso quer dizer que um canal de TV enviado na banda KU, ele chega em cima de toda a sua cidade, em todo local que você estiver ali, ele está chegando.
Então é necessário como vamos captá-lo, como eu vou receber esse sinal deste canal. Se tivermos falando em algo como a TV aberta, uma TV que vem aí através de alguma antena na sua cidade, você com uma simples antena aí na sua TV, você consegue pegar esse sinal. Só que quando se vem lá do satélite e vem através destas frequências, ele vem numa frequência diferente e vem codificado. É por isso que necessariamente tem um aparelhinho chamado decodificador. Vocês já devem ter visto isso, talvez na casa de vocês ou na casa de algum amigo, em algum lugar, alguém que tem assinatura de TV e tem esse aparelhinho. Esse aparelhinho é o decodificador. Então, a antena que essa pessoa tem em cima da casa pega o sinal do satélite e o decodificador ele consegue ali transformar, refazer o sinal daquele canal ali para a TV. É por isso que não é qualquer antena que vai conseguir. Eu preciso ter uma antena do tipo parabólica para receber esse sinal. Além disso, ele ainda vem codificado. Então, é por isso que a TV comum acaba não conseguindo pegar esse sinal, apesar do sinal estar ali, próximo a nós, dentro da nossa casa, mas ele não consegue. Há 5 componentes principais envolvidos em um sistema de satélite: a fonte de programação, o centro de transmissão, o satélite, a parabólica para o satélite e o receptor. Então eu preciso desses itens. Fonte de programação, ou seja, a transmissora, ou seja, a quem vai criar aquele conteúdo. Vamos falar aqui no caso Rede Globo, SBT, seja qual for HBO, tem que criar o conteúdo, então ela tem que ter a fonte da programação. Eu tenho que ter ali o centro de transmissão. Pode ser na mesma concessionária, pode ser no mesmo local ali, mas eu tenho que ter aquela antena ali, o hub, para enviar para o satélite esse sinal. E é claro, a gente precisa ter o satélite. Então, até mesmo o apontamento para esse satélite não seria possível se ele não tivesse uma posição estacionado, uma posição geoestacionária. Imagine só, se a minha antena aqui, um canal de TV, eu tenho que apontar para enviar esse sinal lá para o espaço, para esse satélite. E na casa da pessoa, ela tem que ter uma parabólica que também tem que estar apontada para o satélite. Então, quando você passa em frente de qualquer casinha que você vê uma antena, o modo como ela está apontada, está apontando para um satélite no espaço. É a posição daquele satélite no espaço. Então, por isso, esse satélite tem que ficar paradinho lá. Conforme a Terra vai rodando, ele tem que ir também na mesma levada, ele tem que estar estacionado. A parabólica, a pessoa, no caso, na casa da pessoa, para receber, para apontar para esse satélite e receber o sinal. E o receptor que tem ali, no caso, principalmente quando se fala da TV, essa TV fechada, essa que você TV por assinatura, esse sinal vem codificado justamente para que, já que ele entra em tudo que é lugar, aí na casa de vocês, aí onde vocês estão agora, na escola aí, sentadinho aí, pode ter certeza que o sinal de redes como Paramount, HBO, tá aí na sala, tá do lado de vocês, tá passando por vocês, tenha certeza. Só que vocês precisam ter a parabólica para pegar isso, você precisa ter o receptor para pegar esse sinal, e você precisa ainda decodificar. Por isso que a TV por assinatura, ela entrega não simplesmente um receptor, um aparelho receptor, mas ela lhe entrega um decodificador, porque aquele material, essa transmissão, ela ainda vem codificada, para que assim você pague aquela taxa para receber esse aluguel do decodificador. É por isso que existe muito essa discussão de se o sinal entra na minha casa, eu conseguir receber esse sinal, assistir essa TV, mesmo essa TV sendo paga, seria ilegal, porque ele está dentro da minha casa. Então, o que está escrito na legislação é o seguinte, que a empresa por assinatura, a TV por assinatura, o que você está pagando a taxa é a taxa do receptor, a taxa de decodificação. Algo que eles mesmos codificaram, mas você está pagando para decodificar aquele canal.
Então a taxa que você paga é de decodificação para assistir aquela programação. Porque você não paga necessariamente para apontar para aquele sinal chegar na tua casa, chegar aí até você, mas você paga pelo o aparelho, o teu decodificador. As fontes de programação são simplesmente os canais que fornecem a programação para a transmissão. O satélite recebe os sinais da estação de transmissão e o retransmite para o solo. A parabólica do telespectador capta o sinal do satélite e o envia para o receptor na casa do espectador. O receptor processa o sinal e envia para um aparelho de televisão comum. Então quer dizer, pessoal, que quem está a utilizar a banda C, que está sendo substituída, tá, os sinais que estão lá, todas as emissoras de TV, de canais, que enviam para o satélite utilizando a banda C, estão substituindo a banda C pela banda KU. Então aquele satélite vai transmitir agora com a frequência na banda KU. Por isso, as parabólicas vão receber aquele mesmo sinal, mesmo canal, agora é bem provável que com isso vai melhorar a qualidade desse sinal, só que esse sinal desse canal que antes estava na banda C, vamos pensar assim, Rede Globo, que você estava assistindo na Rede Globo, que era gratuita, com a sua antena parabólica. Agora, eu passando para a antena, essa nova antena parabólica, com a banda KU, eu vou ter que pagar por esse sinal? Não, porque essa mesma emissora está enviando para você esse sinal, mas não está codificado. Então, seu aparelho decodificador vai receber o sinal, ou seja, o seu receptor vai receber o sinal e vai transportar o canal. Só que agora, ao invés de ser pego através de uma antena próxima à Terra terrestre, você está pegando direto somente do satélite. Então, por esse motivo, estes canais continuam liberados. E, inclusive, tem uma benesse, uma coisa boa com isso, que muitos até não falam. Quando você transforma, você pega o kit que o governo está entregando aí com a banda KU, o receptor com a banda KU, você recebe isso, você vai aumentar até o leque de canais que temos ali. O leque de canais vai aumentar, porque existem outros canais de outros locais, outras localizações que vão chegar desse modo. Além de, é claro, de ter a opção, as TVs por assinatura estão amando isso, ter a opção também de você poder receber no seu decodificador e poder decodificar isso pagando alguma taxa. Então eles também vão ganhar alguma coisa com isso. Então nesse caso aí, o que vai mudar para a gente, fora você que utiliza aquela parabólica gigantesca telada e vai mudar para essa nova parabólica, só isso que vai mudar visualmente. Você vai perceber até uma melhoria no som e na imagem, mas só isso que vai mudar. A grande intenção é que a faixa que é utilizada na banda C, ela já está sendo utilizada no 5G e causa interrupção, não no 5G, tá? Vamos lembrar isso. Quem utiliza o sinal da banda C não causa interferência nos celulares que utilizam tecnologia 5G, mas sim o contrário. Causa-se sim uma perda de imagem, uma perda de qualidade de imagem e som nas transmissões de canais utilizando a banda C. Por isso que vai estar sendo modificado. E sem dúvida nenhuma, esse foi um dos maiores impasses em todos os tempos para que acontecesse o 5G chegasse. Esse era um dos maiores impasses. Inclusive, já adiantando para vocês devem ter visto nos últimos anos, principalmente agora no começo desse ano, que existia um certo medo do 5G chegar e haver interferência também com as frequências de alguns aviões e aeroportos, porque elas utilizavam frequências próximas. E até por essa questão de segurança que o 5G levou um tempo a mais também. Pois essa frequência que era estipulada, ela poderia ser diferente aqui do que acontece na Europa. Então, um avião que sai daqui, que aqui ele está seguro, lá ele poderia trabalhar com uma frequência igual. E aí o piloto perder a comunicação ali com a torre. Então, tudo isso foi um cuidado a mais quanto à segurança, para que não acontecesse esse tipo de acidentes. Bora ver um pouco agora sobre as gerações dos celulares. Histórico das comunicações sem fio. A primeira geração, a chamada 1G, de primeira geração,
dos telefones móveis celulares foi baseada em sistemas analógicos, sendo o sistema Advanced Mobile Phone System, ou AMPS. Isso vai ser falado outras vezes, gente. Vamos guardando essa sigla aí. Quando falar de AMPS, sempre que vocês virem o nome AMPS, essa siglazinha AMPS, significa primeira geração dos celulares. Foi a primeira geração dos celulares. Ela foi mais popular, durou muito mais tempo, e ela tem uma questão. Primeira geração, ela tem que só permite transmissão de voz. A regra é essa. Parece com o walkie-talkie? Isso. Parece muito com o walkie-talkie porque funciona da mesma forma que o walkie-talkie. Eu tenho ali uma antena, uma torre, que recebe o sinal e que retransmite através de uma frequência analógica, tá? Utilizando sistemas analógicos, utilizando a AMPS. Então vamos lembrar isso. AMPS, primeira geração, só transmite voz. Então quer dizer que eu poderia utilizar a primeira geração de celulares com internet? Não. A primeira geração não tinha transmissão de dados. Por isso ela está totalmente desconectada de internet. Então sempre que vocês lembrarem, tem um celular que era muito antigo, aquele Motorola Flip, o StarTAC, qual seria a geração dele? Saiba logo de cara que ele não é da primeira geração. Por quê? Porque ele tinha conexão também, envio de SMS. Se ele utilizava SMS, ele enviava dados. Se ele envia dados, logo ele não está transmitindo somente voz. E a primeira geração, ela só transmite voz. Então, quando pensar de primeira geração, lembra do walkie-talkie, lembra daquele aquele walkie-talkie que eu mostrei agora há pouco, a imagem dele feita pela Motorola, lá na Segunda Guerra Mundial. Pronto, é ali que a gente vê os primeiros celulares, a primeira geração de celulares. Segunda geração, marcada pela capacidade ainda incipiente de transporte de dados, ou seja, funcionava dados? Funcionava, mas eram pouquíssimos dados que passavam. Seu representante mais bem sucedido foi a tecnologia, aí vocês devem lembrar desse nomezinho, GSM, Global System Mobile, Global System for Mobile Communication, ou seja, uma comunicação global para o sistema de comunicação. Então, nesse caso aqui, GSM, lembre-se dessa sigla. GSM quer dizer, necessariamente está ligada à segunda geração. Houve outras tecnologias dessa geração. A TDMA, Time Division Multiple Access, e a CDMA, Code Division Multiple Access. Essas duas, elas tocaram também outras gerações. E a gente vai entrar mais nelas, eu vou falar mais nela quando eu estiver falando sobre transmissão de dados, a gente vai entender a diferença de cada uma delas, a gente vai entender o que acontecia, como os dados eram enviados desse modo, mas ainda, por enquanto, é só vocês saberem quais são elas, só marcar o nome, só reconhecer o nome, como cada uma delas vai funcionar, tudo isso, a gente vai ter um momento mais adiante para entender. É interessante vocês saberem isso, vocês entenderem um pouco mais até mesmo de como a comunicação, os vários protocolos na telefonia funcionam, porque caso algum de vocês queira seguir, não simplesmente ficar como técnico de informática, como trabalhando com redes, mas quiser partir para o lado de celulares, trabalhando como técnico em reparo de celulares, isso aqui vai ajudar vocês. É bom entender um pouquinho sobre tudo da informática, porque, vocês lembram na aula passada? Falei sobre o profissional de telemática. O que o profissional de telemática é? É um profissional que entende por tudo, ele entende sobre tudo de informática. Tudo, ele tem tecnologia, ele sai ali pegando, entende um pouquinho de cada. Então vamos dizer que no mundo da tecnologia ele é meio que um faz tudo. E o técnico de informática, ele é esse cara, ele entende um pouquinho de cada coisa, entende um pouquinho de rede, um pouquinho de programação, ele sabe um pouquinho de cada. Então, estou falando aí, primeira geração, tamanho rapadura, era gigantesco, gente, gigantesco. Vocês viram lá o walkie-talkie? Tamanho que era, precisava de um rapaz para carregar e o outro para telefonar. Duas pessoas para seria um primeiro celular, primeiro telefone.
Era gigantesco. Segunda geração já diminuiu um pouquinho o tamanho e ela tinha marcada pelo transporte de dados. Como dito aqui, incipiente ou mínimo. Então eu posso dizer que lembra do tal do StarTAC, Motorola StarTAC? A época do Motorola StarTAC, quem tinha um daquele dali era top. Era o cara ricão, meu. O bichão era caro e ele era chique, top mesmo. O cara andava com um daquele dali do lado da pochete. E esse celular, o que ele tinha de novidade? Além de você poder ligar de qualquer lugar da cidade você poderia ligar, ele também tinha a questão do envio de SMS, o envio de mensagem, que é comum hoje em dia, a gente prefere muito mais utilizar o WhatsApp do que o SMS. Mas era o primeiro. E o SMS ele é um tipo de dado mínimo, mas é um tipo de dado. Tanto que as mensagens ela tinha um tamanho máximo. Ela tinha um tamanho máximo para ser enviada. Por quê? Porque era um transporte de dados mínimos utilizando aquela frequência. Está vendo aí como nessa imagem aí como o GSM, praticamente como ele funcionava, ele precisava ter uma torre, ele já tinha conexão direta via satélite, ou seja, era enviado o dado para o satélite, um satélite enviava para outro satélite ou utilizava uma malha de antenas, e aí com isso chegava até aquela pessoa. Da mesma forma que hoje em dia ainda é muito utilizado. A gente tem as diversas torres de celulares nas cidades e a comunicação não precisa ser levada para o satélite, mas pode ser de torre a torre até chegar àquela pessoa, aquele local daquela pessoa, aquele celular, aquele aparelho que está sendo utilizado. Os termos 2.5G se referem a padrões de segunda gerações que foram, de alguma forma, aumentados para suportar melhores taxas de transferência de dados e, com isso, permitir acesso à internet. Um exemplo é o padrão GPRS, que foi uma evolução do GSM, mas o GPRS ele está conectado ainda à segunda geração. Primeira coisa, eu vou logo adiantando que a gente vai falar profundamente de cada uma dessas gerações na próxima aula. Mas uma coisa que vocês têm que entender é que o padrão GPRS ele não pode ser considerado ainda uma próxima geração 3, porque a cada geração a gente tem que olhar aquela frequência. Lembra da ondulação? Aquela ondinha? Toda vez que eu estiver falando de onda, estiver falando de envio de mensagem sem fio, vocês lembram que tem essa ondinha aqui. É assim que é transportado. Se essa ondinha ela vai muito no alto, se você está transportando, levando no alto, se essa ondinha ela é muito alta, eu tenho altas frequências. Com altas frequências eu consigo mandar mais coisa, não é? Vamos pensar isso como se fossem ondas do mar. Vocês devem lembrar um pouquinho lá da física, tá, gente? Inclusive, na próxima aula eu vou trazer até um pouquinho de física para recordar vocês, mas eu acho que vocês estão estudando isso aí. Quem está se preparando para o Enem está aí, está firme e forte nessa levada aí. Mas pensa só como se fossem ondas. Ah, eu tenho essas ondas, então eu vou mandar aqui, ó, meus barquinhos nessa onda. Estou mandando aqui, ó, tá indo a onda, tá indo embora, e eu estou mandando meus barquinhos aqui nessa onda. Se essa onda for mais alta, eu consigo colocar mais barquinhos, não consigo? Consegue, Hildo. Se essa onda for bem alta, eu consigo encher de barquinhos. Se essa onda for menor, menos barquinhos, correto? Então é praticamente a mesma coisa que funciona dentro da frequência. Só que quando você tem ondas maiores, você preencher toda essa onda, ela leva um tempo maior para chegar do outro lado e ser recolhida esses barquinhos. Então quer dizer que eu consigo transportar mais dados de certo modo, mas com uma qualidade menor. E isso a gente vai relembrar quando eu estiver falando sobre os protocolos. É por isso que na aula que vem eu vou começar a falar sobre a transmissão de dados e vou falar para vocês, explicar um pouquinho mais sobre essa frequência. Mas bem, isso aí, nessa segunda geração, foi criado o 2.5. A maioria de vocês não deve ser dessa época aí, que foi muito falado que era o 2.5, falava que ele tinha alta velocidade, porque do GSM para o GPRS, ele aumentou muita velocidade um comparado ao outro, mas não é comparado ainda uma nova banda, um novo uso de banda, uma nova geração, ainda estava focada ali.
E além disso, o GPRS, ele utilizava o nomezinho ali, GPRS, já parece muito com GPS, não é? Exato, gente. Ele começava também a utilizar questão sobre localização. Ele conseguia definir onde cada pessoa estava com o seu aparelhinho e com isso a mensagem, a ligação chegava mais rápido, os telefones ficavam mais rápidos quanto a isso. Então foi revolucionária, mas ela ainda é considerada como 2.5, uma turbinada na versão GSM dentro da 2.0 e virou 2.5. Ali em 91 surge o 3G, com a taxa de dados de até 2 megabits. Nossa, que velocidade, né? 2 megabits hoje em dia, sofrível, né, gente? Não dá para fazer nada, mas nesta época, isso no celular, nossa, que velocidade. Ela é fortemente baseada em GSM, ela foi a evolução do GSM. E ela se utilizava de protocolos como o EVDO e o UMTS. Vou falar ainda mais um pouco sobre cada um deles na aula seguinte, quando a gente estiver entrando na questão de falar internamente protocolo, como acontece, qual a diferença de cada uma dessas tecnologias. Por enquanto, só os nomes, só o nome de cada uma delas. Ela é marcada pelo surgimento dos smartphones, que efetivamente promoveram o aparelho celular do status de um telefone ao de um dispositivo de convergência de mídias, agregando o acesso à internet, principalmente e-mail e web, e as capacidades de tocador de áudio, câmera fotográfica e dispositivo GPS. Então, gente, aqui, a partir da terceira geração, ali em meados de 91, que com a chegada dessas novas tecnologias, utilizando, olha o nomezinho, gente, protocolos, esses protocolos, o EVDO e o UMTS, gente, eu quero que vocês lembrem o seguinte, vou logo adiantando, protocolo, quando eu falar protocolo, é o modo, é o software, é a tecnologia empregada por nós programadores. É a nossa área aqui que começou a incrementar. O GSM, como eu falei agora há pouco, ele transportava poucos dados, ele conseguia transportar poucos dados, e aí o que foi melhorado? Foi o modo da conversa, o protocolo de conversa. Então, o protocolo de comunicação que foi melhorado, que é o EVDO e o UMTS. E isso fez essa melhoria quanto à velocidade. Espera aí, Hildo. Então, você está dizendo que a onda continua a mesma, mas o modo como é colocado os barquinhos nessa onda que usou uma configuração diferente. Então, eu não aumentei a frequência, eu não aumentei a questão da onda, eu não aumentei a velocidade da onda, a gente continua na mesma ondinha de frequência. Mas o modo como meus barquinhos ali estão colocados nessa onda é que estão sendo utilizados de forma diferente, protocolos diferentes. Então, isso que fez o 2.5 ou 2G chegar à versão do 3. E era necessário porque ali em 91, gente, o que estava acontecendo no mundo em 1990? Vocês lembram? Eu sempre falo para vocês que a internet teve uma grande mudança quando? De 90 a 94, com a chegada de protocolos como HTML, com a chegada ali da internet com movimento. Então a internet começou a se modificar através do que? Da escrita. Nós, programadores, é nós aí, porque vocês também aprenderam a programar, mesmo em linguagem C, mas já são programadores. Então nós aqui começamos a modificar essa escrita. E nessa escrita bem aí, dessa codificação, modificou não só a internet ali nos anos 90, mas modificou até o modo como essa transferência de dados era mínima, foi utilizada. Inclusive, o próprio GPRS, padrão GPRS, que é a evolução básica do GSM, que eu falei que utilizava até a transmissão nas antenas de GPS, foi incrementado ali nessa utilização, nessa terceira etapa, e aí existe também o envio de dados pela rede de GPS. Então, tudo isso fez com que os computadores ou os celulares pudessem evoluir muito mais e, com isso, nessa evolução, se tornarem dispositivos que agora não eram simples celulares, mas eram smartphones. 2009 surgiu o 4G.
que utilizando-se a tecnologia LTE, Long Term Evolution, e Mobile WiMAX, vocês talvez lembrassem, vocês devem lembrar, vocês eram pequenininhos, garotinhos, criancinhas, mas vocês devem lembrar, tipo a Clara anunciando Claro WiMAX, vocês devem lembrar desse nomezinho, que ela utilizava essa tecnologia Mobile WiMAX, que era um novo modo de escrita, uma nova tecnologia, de novo protocolo, gente. A onda continua a mesma? Praticamente a mesma onda. É a mesma onda, só que a gente está utilizando ela de forma diferente. O foco das redes 4G é integralmente para o tráfego de dados. Pacotes, tecnologia LTE alcança até taxas de 300 megabits por segundo. Olha só, gente, do 3G para o 4G, vocês lembram que a velocidade do 3G era de 2 megabits por segundo? Aumentou para 300. Então, do 3G para o 4G, a revolução foi vista mesmo. A gente percebeu isso. Em 2009, quando começou a chegar o 4G, a gente viu realmente essa evolução. A gente pode até dizer que essa passagem do 3G para o 4G, ela seria o equivalente até mesmo o que a gente está vendo hoje em dia do 4G passando para o 5G. Foi extrema a velocidade. E essa velocidade de dados, o que ela incrementou? Ela incrementou principalmente a questão do tipo de dado que estava sendo visto dentro do smartphone. Então a gente poderia começar a receber algo como, além do som, receber imagem, ter jogos online, tudo isso nos celulares a partir daí. E eu vou até adiantar aqui uma curiosidade para vocês. Vocês sabem por que é chamado celular? Por que o smartphone, por que um telefone sem fio é chamado de celular? É porque ele trabalha com as chamadas células. Ele trabalha com células. O que seriam essas células? Eu tenho uma torre, do jeito que vocês estão vendo aí no desenho. Tem uma torre e tenho diversas outras torres espalhadas. Cada torre dessa daí é como se fosse uma célula, um espaço, uma comparação a algo como o nosso sistema, o nosso corpo mesmo. Eu tenho as diversas células e elas se comunicam. Então, quando você quer ligar, vamos pensar que eu sou o dono desse celular, quero ligar para este celular, eu não necessariamente eu vou mandar o sinal para a minha torre, para a minha antena que está mais próxima, e essa antena tem que sempre se comunicar com a torre, com a antena mais alta. Não, eu posso me comunicar com a torre próxima, e aí vai passando de torre em torre até chegar àquele outro celular. Então, o que acontece? Quando você está na sua cidade, digamos que sua cidade tenha algumas torres de celular. A sua comunicação não precisa ir na central. Ela pode saltar de torre em torre até chegar na pessoa que está próxima a você. E o mais interessante que o 4G trouxe foi o seguinte. Se eu tenho... Gente, isso aqui é uma torre, tá? Vamos pensar que isso aqui é uma torre. Eu tenho aqui uma torre. Eu tenho uma segunda torre. Isso aqui foi a grande inovação que veio principalmente com o 4G. E aí está você aqui, andando aqui no seu carrinho. Gente, isso aqui é um carro, tá? Você está andando no seu carrinho. E no seu carrinho aqui, você está de passageiro. Vamos infringir a lei, não. Você está de passageiro aqui nesse carro. Aí você liga para alguém. Você está ligando, ou você está... Vamos nem ligar, não. Vamos falar que está usando dados. Eu estou acessando um site. O site está enviando dados dessa antena que eu estou próximo. O que acontece quando eu chegar, me distanciar da primeira antena e passar para a segunda? A internet cai para religar? Imagina só se você está andando ali de carro e toda vez que você vai se movimentando, anda tantos quarteirões, a internet caía e religava. Que nem acontece com a nossa Wi-Fi. Vamos lá que você está em um ponto, está num cômodo aqui na sua casa, aí você distancia e a internet cai. E ficasse desse jeito no celular? Então o 4G ele consegue focalizar a comunicação entre torres. E ele percebe, através da proximidade que você tem mais de uma torre, que o transporte de dados agora, que vai vir dessa antena, deverá ser dessa segunda antena desse nosso exemplo. E assim o seu sinal não cai. Diferente do que acontecia em outras versões. Tipo, você estava lá no 2G, no 3G, não existia essa comutação de célula a célula, mas já existiam as células, mas você sempre era obedecendo uma célula principal.
Já no 4G, a gente salta de célula em célula. E isso aí que fez essa grande revolução, esse aumento todo dessa velocidade. Ah, então a velocidade, peraí, essa velocidade aumentou de 2 para 300, não porque a gente aumentou aquela onda da frequência, não porque a gente aumentou a velocidade daquela frequência, aquela ondinha. Não, não foi nada disso. Foi só o modo como a gente está utilizando aquela onda. Que agora, ao invés de eu ser obrigado a ir lá para aquela torre principal, eu fico saltando de torre em torre. E assim, cada torre que é incrementada aí na sua cidade, torre de telefonia que é sempre colocada, ela faz uma ligação ela se torna uma nova célula em todo esse sistema e que faz a ligação sua com todos os outros. Então tá você no extremo sul da sua cidade e está ligando para alguém que está no extremo norte da sua cidade. Você está fazendo o uso das diversos caminhos aí dessas torres. E isso aí vai estar ligado no nosso assunto sobre roteadores. Por quê? Porque se o caminho, vamos pensar que esse é o caminho que eu quero utilizar, eu estou fazendo este caminho aí, e esse caminho está cheio de gente ali naquele momento, está muita gente utilizando aquelas antenas. O que acontece é decidido pelo sistema um novo caminho. Aí agora eu vou por cima, eu vou naquelas outras antenas, eu posso pegar o caminho principal. E é nisso que a queda também, a queda de velocidade diminuiu. Aqueles 2 megabits que tinha no 3G, eles já eram poucos e ainda existiam essas quedas. Já no 4G, não. No 4G é para utilizar protocolos através de roteamento e com isso melhora até mesmo a questão da tua velocidade de tráfego de dados. Vamos adiantar um pouquinho sobre o 5G? Espera aí, e o 5G? Como é que funciona? Em telecomunicações, o 5G é o padrão de tecnologia de quinta geração para redes móveis e de banda larga, que as empresas de telefonia celular começaram a implantar em todo o mundo ali no final de 2018, e é o sucessor das redes 4G que fornecem conectividade à maioria dos dispositivos atuais. Então o que acontece? O 5G, por isso que se fala muito que quem vai utilizar o 5G é só quem tem um novo aparelho. Para vocês terem uma ideia, no 4G existem pelo menos 3 tecnologias principais, 3 tipos de protocolos utilizando a 4G. Mas você não fica preso a um só deles. Você está numa antena, você pode utilizar um protocolo diferente. Já o 5G, você não tem como. Você vai precisar de um aparelho preparado para utilizar o 5G. E por que isso? Porque até agora eu falei sempre dessa ondinha bem aí, não foi? Vamos pensar nessa ondinha. Eu estava falando ali que estava enviando barquinhos. Vamos pensar agora essas caixinhas, esses pacotes sendo enviados. Esses pacotinhos sendo enviados por essa onda, até o momento eu sempre disse o seguinte, da passagem do 2G para o 3G, por 2G para 2.5, a 3, até o 4, a gente sempre utilizou a mesma ondinha. Sempre utilizamos a mesma onda e a gente estava modificando o modo como eu estava organizando esses pacotes, esses barquinhos nessa onda. Mas a onda sempre teve a mesma altura, sempre teve a mesma velocidade. Era nós que estávamos mexendo no sistema, no modo de protocolo das caixinhas, para que elas chegassem de uma forma até melhor do outro lado. Não foi isso? O 5G muda essa regra. O 5G a gente mexe na onda, nessa ondinha. E é por isso que o 5G trabalha ali em média de 3.5 GHz. Ele muda a frequência. Ele trabalha nessa frequência diferente. E a gente vai entender que dentro dessa frequência ainda existe ali as subfrequências, o chamado 5G puro, mas a gente vai chegar nesse ponto aí. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que a gente mudou agora a onda. Se antes, vamos pensar que essa ondinha aí seja que nem quando você joga uma pedrinha no lago, que forma aquela ondinha. Até o momento, no 4G, a gente estava trabalhando com uma ondinha que era sempre, joguei uma pedrinha. Agora eu joguei uma banda de tijolo. A onda ficou diferente. No caso do 5G, ficou maior. E nesse maior, o que eu estou fazendo? Eu aumentei a proximidade das alturas. Vamos pensar isso fisicamente. Aumentei a proximidade das alturas. Por quê? Vocês já perceberam quando vocês jogam uma pedrinha bem pequenininha? Essas ondulação, eu vou fazer aqui, ó, joguei a pedrinha. A ondulação ficou mais ou menos desse jeito.
Agora, quando você joga ataca uma banda de tijolo, uma pedra bem grande, o que acontece? A ondulação fica tudo bem próximo, uma próxima da outra, não é isso? E alta. Fica várias ondas, uma próxima da outra. Por quê? Porque eu mandei com maior potência, eu taquei ali uma banda de tijolo. E com isso, essa minha onda ficou maior. Cabe mais coisa? Cabe. A velocidade dela também. Então a gente mudou a frequência. Então eu estou utilizando protocolos novos dentro dessa 5G, dessa nova geração. E além de ser protocolos novos, eu modifiquei essa ondulação. Percebam que foi a primeira geração que modificou essa ondulação. E nessa modificação aí, a gente conseguiu aumentar a quantidade de dados que vai ser enviado e conseguimos também, além de aumentar a quantidade de dados, aumentar a velocidade desses dados a serem entregues. E é desse modo, nessa velocidade, nessa quantidade, é que a gente está conseguindo fazer ligações com mais sensores. Mas o problema, a gente ainda vai estudar isso, o problema é que ao fazer isso, eu tenho que modificar a tecnologia, eu tenho que modificar as antenas, eu tenho que modificar os aparelhos, e é por isso o 5G começou a ser falado em 2011. Essa tecnologia começou a ser falada em 2011. E agora que ela começa realmente a ser implantada, principalmente aqui no nosso país. Por quê? Porque tem que modificar muito aparelho. Ou seja, eu vou ter que obrigar até mesmo as pessoas a trocar de celular para ter o uso do 5G. E é por esse motivo, nessa troca toda, que fica sempre a discussão. Quem vai pagar isso? Quem vai pagar a troca das antenas, as substituições? Porque do 3G, 2G, 4G, não precisamos substituir as antenas. Mas agora, com o 5G, a gente precisa fazer modificações no sistema e nas antenas e, por fim, até mesmo nos aparelhos que estão com vocês. Pessoal, chegou o momento do nosso intervalo e daqui 3 minutinhos a gente retorna.